grandes sites que prestam serviços online, desde correio, previsão do tempo, inserir créditos no celular, declarar imposto de renda ou até mesmo consultar seu saldo no banco, né? São sites de serviços. Esse tipo de site, ele possui algumas características, né? Possuir informações atualizadas, né? Isso é primordial, né? Uso de tecnologias de acesso ao banco de dados, design claro, suave, possuir estatísticas sobre determinados assuntos, possuir busca para você achar as informações mais facilmente, segurança, um canal fácil de comunicação, né? Uma explicação bem exata do serviço que está sendo prestado, né? Alguma coisa assim bem direcionada para a pessoa saber como utilizar-se daquele serviço, né? Muitos não, eu diria até que quase que todos os serviços oferecidos pela internet são serviços novos, né? As pessoas ainda não estão acostumadas, por exemplo, a comprar ou vender pela internet, elas não estão acostumadas a acessar o banco pela internet, né? Correio, né? Então tudo isso é tudo muito novo, né? Uma porcentagem baixa da população que faz uso desse serviço. Então é algo que ainda depende muito de segurança, confiança, tem que ter explicações, tem que ter um passo a passo, tem que ter uma orientação, né? As pessoas, do modo geral, não estão acostumadas a esse tipo de serviço, ok? Um exemplo, né, de sites de serviço, né? Site de Instituto Nacional de Meteorologia, né? Olha aí, a quantidade, imagina isso sem a internet, como que era, né, gente? A quantidade de informações que você tem à disposição, né? Então, realmente, a internet é um marco na humanidade. Caro aluno, vamos continuar a nossa introdução ao web designer. Agora, vamos falar um pouco sobre tecnologias usadas em websites. Por exemplo, o que é arquitetura cliente-servidor, estrutura de um website, tecnologias usadas em páginas web e as novas tecnologias para se acessar a internet. Começando aqui pela arquitetura cliente-servidor. Um dos primeiros conceitos que deve ficar claro antes de apresentar as tecnologias usadas nas páginas web é que os websites funcionam numa arquitetura cliente-servidor. Nesse caso, o cliente é o browser, navegador, e o servidor é o servidor web. Por exemplo, você utilizando o computador, você utilizando lá o seu navegador, a sua máquina, o seu PC, é o cliente. As informações que você acessa não estão na sua máquina. Você não salvou, não instalou nada lá no seu computador, né, que esteja aparecendo na internet. Você acessa essas informações por uma conexão diretamente de uma outra máquina, chamado de servidor web. Então, isso que é arquitetura cliente-servidor. É a arquitetura onde as informações que você acessa não estão na sua máquina. Elas são transferidas para a sua máquina. É o que a gente chama de download, tudo bem? Tudo que você acessa não está na sua máquina, está no servidor web, tá? Isso que é arquitetura cliente-servidor. E aí, dentro das tecnologias existentes de servidor web, todo um estudo aprofundado de como que monta esse servidor, né? Como que é possível criar um servidor web, né? Isso é uma outra história, tá ok? Estrutura de um website. Como que funciona, finalmente, um website? Estrutura básica. Classifica-se como estrutura básica os websites que utilizam em suas páginas apenas HTML, páginas estáticas, contendo textos estáticos, imagens, GIFs animados e alguns efeitos de interatividade usando JavaScript. O que é uma página estática? É uma página que foi criada pelo usuário, pelo web designer, e essa página, né, ela obrigatoriamente, para ser atualizada, precisa da intervenção do web designer. É como se fosse um documento que foi realizado e esse documento está na web. Qualquer alteração que se faça nesse documento pode ser atualizada na web, né? Então, isso que é uma página estática. Imagina um texto com ilustrações
esse texto com ilustrações que você criou está na web, estático. Tá? Existem outras formas de se criar websites, de se fazer websites? Sim, existem outras formas, mas essa é a essência, é a base, é o primordial. Né? Você criar uma página que fique na web. Né? Essa página é chamada página estática porque ela não sofre intervenções de outros softwares, por exemplo, um banco de dados. Né? Ela não é atualizada, por exemplo, automaticamente. Precisa de alguém entrar na página realmente e fazer essa atualização. Tá ok? Então veja só, essa é a estrutura básica. Né? Você tem a homepage e nessa homepage, né, você tem acesso aos links. Tá vendo? Cada um é um link. Né? Isso aqui é um modelo até de um mapa de site. Né? Tá ok? Estrutura de um website. Né? Estrutura complexa, mas completa de um website, tá ok? Classifique-se como estrutura complexa os websites que utilizam hiperlinks para páginas dinâmicas com acesso a componentes no servidor, a banco de dados, a animações em Shockwave Flash, vídeo streaming e áudio. Né? Então aqui já é uma estrutura de website bem mais complexa. Né? Por quê? Porque ele já vai se utilizar de tecnologias de acesso a banco de dados. A pessoa que for atualizar o site, não necessariamente ela precisa entrar no conteúdo do site. Ela pode fazer isso através de um sistema ou através de um banco de dados. Pode ser até inclusive um usuário comum. Imagina, por exemplo, hoje como que as empresas de jornalismo se viram para manter o seu site atualizado. O próprio jornalista que criou a matéria, ele pode fazer a atualização do site com as notícias que ele criou, que ele documentou, que ele gerou. Né? Ele pode acessar lá uma área do sistema onde ele joga essas notícias. E aí automaticamente essa informação é passada para o site. Né? Isso que é um site dinâmico. Um outro exemplo, os sites de relacionamento. Qual que é o conteúdo, por exemplo, do Facebook? Não são as pessoas que acessam o Facebook que criam esse conteúdo? Então, alguém cria lá um perfil, né, uma foto com os seus dados, algumas questões pessoais, e essas informações já vão direto para o site. Elas ficam à disposição dos outros usuários através do site. Né? Da mesma forma o Orkut e outros exemplos que a gente pode citar. Né? Isso são exemplos de sites dinâmicos. Né? O que é, por exemplo, o Mercado Livre? Qual que é o conteúdo do Mercado Livre? É o conteúdo que os usuários mesmo postam. Né? Uma pessoa quer vender um produto, ela se cadastra, ela coloca lá um banner, coloca lá um texto, coloca lá algumas explicações sobre o produto, e esse conteúdo que ela criou, esse classificado, né? Esse anúncio, automaticamente vai parar no site. Né? E não, isso pode ser qualquer pessoa, não precisa ser um profissional de web. Né? Uma pessoa que esteja vendendo, por exemplo, uma empilhadeira, né? Esteja vendendo, por exemplo, uma lima. Né? São produtos que não tem nada a ver com web, são pessoas que não são de informática e mesmo assim elas conseguem colocar o anúncio dela no site. Né? Por quê? Porque a pessoa que desenvolveu o site criou, na verdade, um sistema de atualização, criou um dinamismo. Né? Essa é a principal diferença de site estático e site dinâmico. Tudo bem? Então veja só, um exemplo, né, de modelo complexo de site, né? O site do Bradesco. Né? Você tem agência, conta, e aí você acessa lá, por exemplo, o servidor do Bradesco com os dados da sua conta. Né? E por aí vai outros exemplos. Né? Você faz alguns cadastros aqui extremamente seguros, né? Extremamente complexos até. Né? Tudo bem? Então, um exemplo de site complexo. Né? Tecnologias usadas em uma página web. Né? Vamos dar uma estudada nisso aí. Né? A diferença entre websites estáticos, né, e websites dinâmicos. Tá?
Os sites estáticos são uma ótima solução para empresas que buscam divulgar seus produtos e serviços na internet através do seu site institucional, onde a mesma não necessita fazer atualizações frequentes em seu site, sem contar com um custo baixo para o desenvolvimento e manutenção do site. As atualizações necessárias são realizadas no próprio documento HTML. HTML, pessoal, é aquele documento, é aquela página web padrão, é aquela página web que nós já vamos começar a criar, vocês já estão até criando algumas, contendo título, parágrafos, alguma imagem, um link, coisas assim mais básicas, e que todo site possui. Não tem nenhum site que não tenha textos, não tenha título, não tenha imagens. Só que os sites hoje eles vão bem mais além do que isso. O HTML é uma linguagem responsável por fazer esse site básico, fazer essa base, esse princípio do seu site. Só que chega num determinado ponto, o HTML passa a bola para outras linguagens. Por exemplo, no momento que você precisa acessar um banco de dados, você passa a utilizar o MySQL, é uma outra linguagem. No momento que você precisa programar o sistema do seu site, por exemplo, fazer cálculos, fazer alguma interatividade mais avançada com o seu usuário, você parte por uma linguagem de programação chamada PHP. Então o HTML, ele nada mais é do que um conjunto de instruções, um conjunto de comandos básicos para você criar o seu site. É isso que a gente vai estudar no início. Nessa matéria de design para a internet, é muito importante que todo o corpo do seu site esteja pronto, porque ao longo do curso vocês vão ter outras disciplinas que vai exigir esse corpo do site, vai exigir essa estrutura já montada de um site, tudo bem? Então, nesse primeiro momento, nós vamos criar sites estáticos, Por isso que ele é considerado simples e fácil de ser utilizado, porque ele é o primeiro passo para você criar alguma coisa. Por isso que ele é também considerado de custo baixo, porque ele é o primeiro passo para um profissional de web design. Não tem como, por exemplo, você partir já para um site dinâmico, tá ok? Os sites dinâmicos geralmente contam com uma área administrativa, onde você mesmo poderá administrar as páginas dinâmicas do seu site, inserindo, alterando ou excluindo informações em um banco de dados. Para que seu site esteja sempre atualizado, estas atualizações podem ser efetuadas de qualquer computador que estiver conectado com a internet. Ou seja, um website dinâmico nada mais é do que um sistema que a pessoa acessa em qualquer computador e atualiza o site. Aí existe o web developer. O que é o web developer? É o profissional de web que desenvolve sites dinâmicos. O developer é de desenvolvedor. É o profissional que vai programar o sistema, vai criar o sistema. E aí é lógico, ele domina obrigatoriamente a parte estática, Ele tem que criar o corpo do site também, Ele tem que fazer primeiramente essa estrutura básica do site para depois partir para uma parte dinâmica. É muito importante nessa disciplina vocês terem o corpo do site pronto, a estrutura do site bem pronta, bem feita, para na sequência do curso vocês partirem para essa parte de desenvolvimento, para essa parte de developer. Tudo bem? Então vamos dar continuação. Veja só, W3C. W3C, pessoal, é um órgão que regula, é um consórcio de empresas chamado World Wide Web Consortium, ou W3C, que regulamenta, define padrões que são usados nas novas tecnologias. Ou seja, o W3C nada mais é do que uma série de empresas que tentam padronizar as várias linguagens que vão surgindo no dia a dia. Porque hoje a web ela está polvorosa de novas tecnologias, novos recursos, pessoas criando novas linguagens, desenvolvendo novas formas até de se fazer os sites. Então, quem interpreta tudo isso? O navegador, o seu Mozilla, o seu Internet Explorer, o seu Chrome.
Então, para esses navegadores interpretarem essas várias tecnologias, dentro do navegador, ele tem que interpretar, ele tem que entender o que o programador, o que o web developer fez, né? O que o W3C faz? Vai padronizando essas novas tecnologias para que elas sejam possíveis de serem utilizadas.